Vou chamar mais uma vez o professor Valdir, já que estamos na reta final do Jornal Jovem Pan. Professor, vem aqui uma informação que é a seguinte: um drone de origem desconhecida atingiu a base militar de Taji, ao norte de Bagdá, segundo o oficial das Forças Armadas do Iraque. A informação foi divulgada pela agência local de notícias e, de acordo com esse oficial, não houve vítimas. De qualquer forma, professor, muito se falou, né? A partir do ataque dos Estados Unidos aquelas áreas do Irã, as áreas mais nevrálgicas, vamos dizer assim, das instalações nucleares, o Irã poderia detonar algum tipo de ataques a outros países para intimidar os Estados Unidos? De que forma haveria essa reação, professor? O Irã não teria como retalhar de forma direta o território americano, porque o Irã não conta, por exemplo, com mísseis balísticos de distâncias intercontinentais. Os mísseis que o Irã possui são mísseis de pequeno e de médio alcance, até cerca de 2.000 quilômetros. Então, esses mísseis conseguem trafegar por pelo menos a grande parte ali da região do Oriente Médio e atingir justamente as bases americanas que estão instaladas em alguns países bem próximos, inclusive, do Irã. É o caso do Catar, que teve a base aérea americana atingida, é o caso do Bahrein, é o caso da Jordânia, é o caso, inclusive, também da Arábia Saudita. Então, numa guerra que fosse acontecer entre Estados Unidos e Irã, os Estados Unidos teriam como atingir o Irã de forma direta, mas o Irã não. O Irã teria que atingir os Estados Unidos de forma indireta, justamente nessas bases militares. Também há alguns destacamentos americanos ainda no Iraque, dos tempos da intervenção que se iniciou em 2003, há alguns destacamentos americanos na Síria. Então, caso a guerra continuasse, esses seriam os alvos do Irã para os próximos dias e para as próximas semanas. Olha, nós temos 4 minutinhos aqui. Eu vou passar a palavra para o Cristiano Vilela, se quiser encaminhar mais uma pergunta para o professor Valdir. Vilela. Professor, bom, nós temos aí diante desse quadro, né, diante dessas novidades, dá para se imaginar que o presidente americano Donald Trump seja talvez o grande vitorioso, caso haja realmente uma confirmação desse cenário ainda incerto? O grande mote da administração Trump é a definição do Irã como um regime pária, né? A gente, quando pega os documentos estratégicos americanos da primeira passagem de Trump pela Casa Branca, de 2017, já definia o Irã como um regime pária, uma ditadura que desestabilizava a região, e também mencionava o fato de que os Estados Unidos não aceitaria que o Irã desenvolvesse armas nucleares. A grande questão agora é como que a administração Trump, como que o presidente americano vai lidar com as negociações com o Irã. Por quê? Durante a sua primeira passagem pela Casa Branca, o Trump ele deixou bem claro que ele não acreditava na diplomacia, que foi o modo como os democratas tentaram lidar com o Irã para poder deter o programa nuclear iraniano. E o Trump, na sua primeira passagem, claramente deixou a entender que não acreditava no método diplomático, acreditava no método de pressão máxima. Agora, com esse cessar-fogo, né, anunciado por ele entre Israel e Irã, provavelmente ele vai ter que mudar um pouco a abordagem e voltar a recorrer à diplomacia para tentar convencer o Irã a deter o seu programa nuclear. Essa é uma condição que para o Trump vai ser talvez inédita no seu tratamento para com o Irã. Professor, em um minutinho mesmo, em relação à ONU, muito se discutiu o papel da ONU, e vem se discutindo o papel da ONU nesses conflitos pelo planeta. A ONU, claro que não tem mais a força que tinha antes. O senhor acha que fez alguma diferença qualquer mobilização da ONU nesses dias ou não, professor? Rapidamente, por gentileza. Na prática não, porque o Conselho de Segurança ele discutiu, né, a crise, mas ele não tinha como efetivamente causar uma situação de paralisação do conflito. Essa paralisação veio justamente pelo cessar-fogo, e o fato é que tanto a ONU como o direito internacional saíram enfraquecidos dessa crise recente que a gente teve no Oriente Médio. Perfeito. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Boa semana, volte sempre.